O que você faria se encontrasse algo totalmente diferente na praia? Ignoraria ou seguiria sua vida? Ou você tentaria desvendar os mistérios por trás do objeto? Uma inglesa decidiu ir atrás e descobriu que uma parte da Europa, do Japão e da Indonésia estavam envolvidas nessa história. Parece confuso? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tijipetir. Não entendeu? Tijipetir. Eu vou repetir. Tijipetir. Aliás, vou te mostrar. T-J-I-P-E-T-I-R. Essa palavra está fazendo a cabeça de muitos europeus e também de curiosos ao redor do mundo. Se você for procurar Tijipetir no Google e tentar traduzi-la, dificilmente encontrará a sua tradução. Porém, a história por trás dessa palavra pode ser uma das mais legais dos últimos tempos. Quer ver só? Imagine que você esteja querendo ter um momento de lazer. Eis que você resolve ir à praia. Chegando lá, tudo parece normal. As ondas se quebram como sempre, as pessoas tomam sol e as crianças se divertem brincando na areia. E lá está você, observando tudo aquilo. Nada fora do normal. Nada fora do normal? Será mesmo? Você olha novamente para a areia da praia. E lá está uma placa de um material que se parece muito com a borracha convencional. Nessa placa está gravada em letras maiúsculas a palavra Tijipetir. Você olha para os lados novamente. Ninguém é dono dessa placa. Você não sabe de onde veio. Não sabe sua função e muito menos o que pode significar Tijipetir. Estranho, né? Esse relato específico foi só um produto de imaginação. Porém, cenas similares a essa vêm sendo registradas na Europa desde o ano de 2012. E acredita-se que antes disso também já havia ocorrido. Porém, sem que ninguém prestasse muita atenção. De tempos em tempos, uma pessoa encontra uma placa de borracha em lugares costeiros com a palavra Tijipetir escrita nela. A britânica Tracy Williams foi uma dessas pessoas que encontrou uma placa de borracha. Ela estava passeando com seu cachorro na praia de Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. Ela foi até a placa e a observou. Ficou curiosa, mas decidiu seguir sua vida. Algumas semanas depois do primeiro encontro com uma dessas placas, Tracy estava em outra praia. Novamente, ela se deparou com uma placa escrita Tijipetir. Dessa vez, Williams não seguiu sua vida normalmente. Ela pegou essa placa, levou para casa e decidiu estudar a respeito desse mistério que, mal sabia ela, estava espalhado pela Europa. Além de começar a investigar por conta própria a respeito das placas de Tijipetir, Tracy decidiu criar uma página no Facebook com o objetivo de saber se outras pessoas, como ela, já tinham encontrado alguma dessas placas. Para sua surpresa, ao longo dos anos, diversas pessoas mandaram fotos desse misterioso pedaço de borracha. O mais interessante disso é que essas pessoas não se limitavam à Inglaterra ou, no máximo, ao Reino Unido. Na Espanha, na França, nos Países Baixos, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, outras pessoas se depararam com o bloco de borracha com o Tijipetir escrito nele. Um outro fato que a inglesa acabou descobrindo é que a placa de borracha não era uma placa de borracha, e sim de um material também proveniente do látex, mas que é chamado de gutta-percha. E para que serve a gutta-percha? A gutta-percha foi catalogada pela primeira vez na história em 1843. Mas não pense que ela não era utilizada antes. Muitos habitantes de ilhas no Pacífico e do Oceano Índico já utilizavam esse material para a confecção de ferramentas e utensílios como machados e facas.
No caso, a gutta-percha fazia parte do cabo e ajudava a dar firmeza e aderência na hora do manuseio. Não à toa, a Indonésia era o país de onde a maior parte da gutta-percha produzida no mundo era proveniente. No mundo ocidental, ela era usada como um termoplástico, por ser um material mais rígido do que a borracha comum. A gutta-percha possuía uma grande utilidade nas indústrias. Para você ter uma ideia de sua importância, todos os cabos telegráficos que eram passados de forma submarina tiveram que ser revestidos por esse material. Um bom isolante elétrico para que a água não entrasse em contato com os cabos e provocasse uma pane na rede. Ainda no século XIX, era comum ver móveis e vários objetos sendo feitos desse tipo de material. Quando se coloca a gutta-percha em uma alta temperatura, ela se torna um material extremamente maleável. O seu uso foi crescendo a um certo ponto que começou a faltar no mercado, e uma crise de abastecimento se instaurou durante alguns anos. Atualmente, esse material é muito utilizado na área de odontologia. Geralmente, faz parte de dispositivos cirúrgicos e, por vezes, é usado durante o tratamento de raiz de canal, procedimento que muita gente tem arrepios só de ouvir falar. Além disso, a gutta-percha pode ser usada em obturações. Dentro da área de endodontia, ela é fundamental. Como você pôde perceber, a gutta-percha é um material bem valioso e há anos atrás valia ainda mais. Era muito comum navios chegarem vazios na Indonésia e saírem de lá carregados desse tipo de látex. Mas afinal de contas, o que significa a palavra tijipetir? Tijipetir é, na verdade, o nome de uma plantação onde se produzia gutta-percha, em Java Ocidental, justamente na Indonésia. Essa plantação começou a ser explorada no final do século XIX e foi usada até o começo do século XX. E como é que blocos lá da Indonésia foram parar em tantos lugares diferentes? A resposta é: naufrágios de navios que transportavam gutta-percha. Inicialmente, Tracy não sabia disso e começou a pedir ajuda a historiadores e pessoas que pudessem entender do assunto. Por mais de um ano, ela procurou a resposta e não achou. Durante um período de tempo, houve a sugestão de que as placas poderiam ser provenientes do Titanic. Sim, aquele famoso navio que naufragou no Oceano Atlântico e cuja história inspirou um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Entretanto, essa história de ser um material proveniente do Titanic nunca convenceu Tracy. Ela achava que um outro naufrágio poderia ter sido responsável por essas peças. Com o passar dos meses, sua história foi ficando cada vez mais famosa. Uma equipe de TV francesa chegou a fazer reportagens com ela, contando tudo o que havia acontecido. Mas até então, nenhuma resposta satisfatória havia sido dada. Só que tudo iria mudar em 2013. Com o aumento da fama da sua peculiar busca, ela finalmente descobriu a mais provável origem das placas de gutta-percha. Duas fontes independentes, ao saberem de tudo o que estava acontecendo, entraram em contato com a inglesa. Segundo elas, a carga que acabou indo para o mar e aparecendo em diversas praias da Europa, graças a correntes marítimas, teria vindo de um navio japonês. O navio se chamava Miyazaki Maru. Havia sido construído em 1909 e pesava mais de 8.000 toneladas. Durante uma viagem na qual ele saiu de Yokohama, no Japão, ele ia até a Inglaterra. Ele acabou afundando no Oceano Atlântico, a cerca de 240 quilômetros das ilhas Scilly, em maio de 1917. Um outro detalhe interessante é que o navio não afundou por causa de um iceberg ou alguma manobra mal feita pelo seu comandante ou acidente. Na verdade, o Miyazaki Maru foi afundado por um submarino alemão. Em 1917, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial. E ao contrário do que aconteceu na Segunda Guerra, ao longo do primeiro conflito global, os japoneses lutaram ao lado de ingleses e americanos contra os alemães.
É justamente a exclusão do Japão das mesas de conversas pós-guerra e outros aspectos políticos e econômicos que fizeram o Japão mudar de lado na guerra seguinte. Voltando à história de Tracy, as fontes, inclusive, apontaram onde ela poderia buscar documentos a respeito do navio e de como ele foi afundado. Ela encontrou vários documentos, registrando o afundamento do navio e até qual submarino o afundou. O oceanógrafo Curtis Ebsmeyer também ficou sabendo da notícia e colaborou com informações a respeito do naufrágio. Ele chegou a apontar que a carga do Miyazaki Maru, assim como a de muitos outros naufrágios, teria levado décadas para finalmente parar e chegar às praias. Se você entrar na página do Facebook, criada por Tracy, irá notar as várias fotos de pessoas ao redor da Europa com as placas de gutta-percha feitas na Indonésia, transportadas até o Japão e que, de lá, saiu de navio até Londres. Mas quase chegando ao seu destino, acabou parando nas águas do mar por causa da guerra. Portanto, não se assuste se algo totalmente fora do comum aparecer enquanto você estiver relaxando em uma praia. Pode ser que esse objeto tenha vindo de um naufrágio, ocorrido há muitos anos e só agora, por forças da natureza e também do acaso, tenha chegado justamente no local em que você se encontra. Talvez a história pode ser tão interessante quanto a de Tracy. Bom, infelizmente, o vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal.